Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, bem-vindos à sala do banquete, de retorno à nossa lição, onde nós vamos estudar o texto 3 da lição 7. E desta feita, vamos estudar no capítulo 6 de Apocalipse, falando sobre a abertura dos selos. No capítulo 5, João distinguiu um livro selado na mão de alguém, e este ser maravilhoso chama-se Jesus Cristo, e ele foi o único achado entre todos digno, capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Nós observamos que neste livro estão gravados os juízos de Deus que ele fará cair sobre todo o mundo, este mundo perverso, que hoje se regozijam, que fazem tantas e tantas coisas. Esses juízos irão cair sobre ele. Nós temos um gráfico aqui no nosso manual de estudo, que são os acontecimentos sucessivos. O primeiro é os 7 selos, que abrange do capítulo 6 ao 8 e o versículo 6 do capítulo 8. O segundo acontecimento são 7 trombetas, que é do capítulo 8, o versículo 7 até o 11. E o 3 são 7 taças, que é do capítulo 15 ao 16. Então, neste capítulo aqui, o capítulo 6, Jesus, o Cordeiro, ele abre o primeiro 6 selos. Quando ele abre o 7º, isso é importante, no capítulo 8, aí ouve-se 7 trombetas, também de juízo sobre a terra. E diz aqui, também ela volta a ser tocada no capítulo, ou seja, por sua vez, vai ser tocado no capítulo 11. E a 7ª trombeta dá início aos juízos mais severos da grande tribulação, que são os das 7 taças da ira de Deus, que é anunciado no capítulo de número 15. Então, nós observamos que são juízos sucessivos, um após outros. Então, do último selo sai a trombeta, e da última trombeta sai as 7 taças. A abertura dos primeiros selos, diz aqui, os seres viventes. Então, nós observamos mais uma vez a presença dos seres viventes. Diz aqui que ele proclama a santidade de Deus ao aparecerem a primeira vez no capítulo 4. Eles têm interesse na restauração da terra e, por esta razão, eles tomam parte da execução dos seus juízos. Por isso que ele faz-se presente aqui. São mencionados 18 vezes no livro de Apocalipse. A primeira no capítulo 4 e a última no capítulo 19. Então, eles são presentes em todo o juízo de Deus e também no preparo para o juízo, enaltecendo o nome do Senhor. O cavaleiro do versículo 2, ele é muito questionado, e eu fico analisando muitas vezes pessoas que têm uma formação teológica em grandes faculdades teológicas. Por isso eu aconselho você, que está fazendo o curso da ETAD, ter cuidado. Mas eu não estou fazendo, tenha cuidado também. Porque mediocremente, pessoas escrevem livros, eu tenho aqui vários, escrevem livros afirmando que o cavaleiro do primeiro selo do capítulo 6 é Jesus Cristo. Outros dizem que é a vitória do Evangelho. Meu irmão, isso é forçar. Isso aí é querer
tentar trazer ou tirar a essência da hermenêutica e da exegese. Então veja bem que esse cavalo, ou este cavaleiro, não pode ser Cristo, porque é Cristo o Cordeiro que abre o selo. Então automaticamente não pode ser ele. Por quê? Porque ele abre o selo e aparece o cavaleiro montado no cavalo branco, e ele sai e simultaneamente continua as aberturas dos selos. Então, nós observamos que, além disso, os acompanhantes de Cristo sempre são de excelente qualidade. Aqui não. A sucessão depois do cavalo branco vem fome, peste, guerra e morte. Num patamar tão alto que nem a pior das hipóteses do mundo atual não chega nem perto a esse estado que vai acontecer após a abertura do primeiro selo. Quando ele mostra aqui, veja bem que a terra sem paz, quer dizer, abre o primeiro selo, sai o cavaleiro no cavalo branco, saiu vitorioso e para vencer. Ele não saiu vencedor. Ele saiu para vencer. Por quê? Ninguém, numa luta, numa guerra, vai entrar para perder. Jamais. Mas também não garante que essa pessoa que vai para a guerra vai ser vitoriosa. Então pode observar que a terra sem paz, que sai outro cavalo vermelho e foi-lhe dado ao cavalheiro o direito, ou seja, a autoridade de tirar a paz da terra. Então quem pode imaginar o que acontecerá com toda a terra sem paz? Isto é, depois que a igreja for arrebatada, como nós vimos que no capítulo 4 a igreja está no céu, tipificada pelo arrebatamento de João Evangelista, quando ele esteve lá na ilha de Pátimos. Após tirando a paz da terra, tudo isso que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo chama-se a plataforma para o anticristo reinar. A promiscuidade, a corrupção em mais alta escala, em setores que jamais a gente iria imaginar que órgãos do nosso país estivesse tão deteriorado com a corrupção como nós observamos nos últimos dias. E eu pergunto, a quem recorrer? Qual é a autoridade que nós temos, vamos falar do Brasil, que nós devemos recorrer para clamar justiça, se todas estão corrompidas, mergulhadas na imundícia da corrupção, da imoralidade, comprometida com este mundo perverso que vai sofrer nas garras de Satanás, porque a igreja vai subir. Qual é a autoridade? Você me aponta uma, eu falo órgão, eu não falo autoridade isolada, eu falo no coletivo. A igreja de Cristo, aqui na terra, ainda suporta porque o Consolador está conosco. Mas um dia essa igreja subirá para os céus. Então, haverá aqui, depois da paz, um racionamento severo. Você vê os valores aqui da medida do trigo por 1 denário. Então, corresponde à capacidade de 1 litro ou mais ou menos. E 1 denário corresponde ao salário de 1 dia. Então, você comprar 1 litro, a medidazinha de 1 litro de grãos por um salário de 1 dia. É o racionamento e o mundo está se preparando para isso. As feras da terra, além de significar animais bravios, é possível que essa expressão venha a significar também uma multiplicação de micróbios, bactérias destrutivas nessa época, chamados micro-organismos, a proliferação. Um vírus chamado coronavírus desafiou o mundo inteiro,
colocou todo mundo de joelho, até denominações. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Obrigou a fechar as portas. A autoridade sem Deus, comprometida com o mundanismo, não respeitaram ninguém e nem mesmo Deus. Mas o juízo dos céus não tarda. E a igreja quer você. Prepare-se que em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja amada. Nós observamos aqui crentes deixados no arrebatamento, quando ele fala sobre as almas sob o altar no céu. Aqueles crentes que foram deixados para trás no arrebatamento, por seres apenas crentes nominais. Hoje virou moda. Hoje você procura um culto. Vamos ser sinceros, irmãos. É uma aula teológica, mas é uma aula que prepara o crente para viver nesse mundo, para morar nos céus e ensinar a outros. Tem igrejas que nós chegamos na porta que faz até vergonha. Imagina o Espírito Santo. O mercantilismo. O mundanismo. A falta de ortodoxia. Tem igreja que você entra que nem púlpito tem mais. É um corpo sem cabeça. Por esta razão, devemos atentar para o que diz a palavra de Deus. Por esta razão que nós devemos olhar que muitos daqueles que viviam aqui, eles serão deixados para trás, com vidas, e morreram, deram as suas vidas após o arrebatamento da grande tribulação, foram martirizadas para ter o privilégio de estar na presença de Deus. Porque os galardões são dados não apenas que você tem que morrer por uma desobediência, não, que Jesus quer que a gente esteja preparado para o arrebatamento em corpo, ou ressuscitar aqueles que já morreram. Haverá também meteoros e estrelas cadentes. Eles vão cair pela terra. Mostra aqui que as referências, tanto de Atos como de Mateus, abordam estas coisas. Os meteoros cairão sobre a terra. Haverá abalo sísmico. Haverá catástrofes, quando essa chuva meteórica descer. Haverá mudanças na superfície da Terra, mudanças geofísicas. Quando houve aquele tsunami ainda há anos, e eu me lembro que estudando ainda, faz pouco tempo isso, houve mudança nos meridianos das linhas imaginárias do nosso mapa. Imagine numa situação como essa, porque na versão corrigida diz que a terra vai ser exalçada, balançada. A atualizada ela fala exaltada, mas a versão ligada à original é exalçar, é como que balança aqui para planar. E agora o comentarista coloca tarde demais. Nos versículos 17 a 15, vemos que os grandes da terra, bem como os pequenos, por fim reconhecerão quem é Jesus. Quem são os grandes? Aqueles que estão em alta posição, aqueles que batem no peito hoje, aqueles que dizem assim, não pode abrir as igrejas, aqueles que perseguem os pequeninos do Senhor. Para os tais, era melhor pegar uma pedra de 100 quilos de atafona, de moinho, amarrar no pescoço e cair no mar. Porque quando persegue a obra de Deus, persegue diretamente a Deus. Paulo, Saulo de Tarso, quando ele ia partindo para perseguir os irmãos, que teve um encontro com Jesus, e Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, mas quem? Disse, sou eu, Jesus.
Então os tais que hoje não se dobra diante da eminência de Deus e persegue os pequeninos que dizem cristão, ou você se molda aos planos deles, ou você não tem espaços. Por isso você não vai ver, vocês nunca vão ver os fiéis nos outdoor da vida postado. Não. Você vai encontrar eles perseguidos, e sempre perseguidos, e sempre perseguidos. Por isso devemos levantar a nossa cabeça. E para os tais, são tarde demais. Aqueles de alta eminência, os poderosos, que dizem assim, faça, prende. Um dia eles serão presos e lançados no fogo eterno, se não se converterem a tempo. Mas para você, meu irmão, minha irmã, aluno da ETAD, continue firme na sua jornada. O exemplo de Israel, que deixara o Senhor por outros deuses, eles foram para o cativeiro, ser comparado até como uma prostituta. Então, a exemplo de Israel, aqueles que ficarem sofrendo, dirão aqui, saberão que eu sou o Senhor. Então precisamos levantar a nossa cabeça, meu irmão e minha irmã. O texto 4 diz assim, os salvos da grande tribulação. Presta atenção, não é na grande, é da. Um professor da faculdade secular veio dizer para mim, não, mas no português, o português diante do grego e do hebraico é muito pequeno. A nossa língua portuguesa, você que é professor da língua portuguesa, você sabe que o nosso português está longe da realidade. É tanto que você escreve a palavra nascimento com nas. Bota, se for pronunciar, pronuncia NAS. É o latim. A pronúncia é nascimento. Mas eu vejo o professor dizendo nascimento, não é nascimento. É problema do latim. Então, querer corrigir a Bíblia, por isso que nós temos tantas dificuldades, porque tem textos que são intraduzíveis, eles são transliterados, é contra o V e contra o C, paradamente fazendo uma comparação, é como se fosse um escanear. Estou encontrando até defeitos hoje, mas eu gosto de ouvir porque eles não encontram defeito da Bíblia, do conteúdo, mas da transliteração. E quando diz, olha, é tanto que nós estudamos há muito tempo, pregamos, eu que sou já da idade, chegando aos 70 anos, pregando que Jonas foi engolido por uma baleia, e depois nós vamos observar que é um grande peixe. São esses erros de transliteração, de tradução, que são corrigidos hoje, não é essência espiritual. Então dizer, não, mas o dá não, é dá e acabou, não tem outra coisa, que foi traduzido ao pé da letra do original. Então o capítulo 7 é a primeira passagem de natureza parentética. Lembra, nós estudamos os parênteses? Então aqui é a primeira natureza parentética. Estava contando as aberturas dos selos, não é isso? As aberturas dos selos, e agora Deus fez com que João parasse. Respira aí, João. Eu vou te mostrar o que vai acontecer agora dentro deste parâmetro. E começou a explicar João a primeira passagem parentética, que são consideradas aqui entre o sexto e o sétimo selos. O sexto selo ocorre no capítulo 6, de 12 a 17, e o sétimo ocorre no capítulo 8, versículo 1. Então, a cena parentética deste capítulo, capítulo 7, apresenta dois grupos de redimidos. Aquilo que nós vimos, um de judeus e outro de gentios. O primeiro acha-se na terra e o segundo no céu. Está entendendo? Então, quando eu fiz a faculdade teológica, eu aprendi diferente. Uma das primeiras faculdades que eu fiz. E depois eu vim estudando, e fiz a ETAD, e com muita alegria eu respeito, porque
A Etade nunca plagiou livro e nem roubou, uma expressão bem rústica, tosca, direitos autorais de ninguém. Então eu aprendi muito na Etade. Aqui não é compilação, não. Aqui é comentário de homens que dedicaram a sua vida para nos ensinar. Então veja bem que nós temos aqui um gráficozinho mostrando o assunto parentético. Quando ele fala no versículo 1 do capítulo 7, os 4 cantos da terra, refere-se aos 4 pontos cardeais. Não quer dizer que a terra aqui é quadrada. Não. É os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, sem falar com aqueles pontos colaterais que a gente já sabe que tem. Então, ele indica as 4 direções da terra. Isaías fala isso com muita profundidade. Quando ele diz anjos controlando os ventos, João viu anjos conservando seguros os 4 ventos da terra. João visualizou, chamado controlador das forças vivas do universo. No capítulo 14, versículo 18, nós vimos que tem anjo com poder sobre o fogo. Em 16:5, com poder sobre as águas. São mensageiros a serviço de Deus. O selo de Deus e os selados. No versículo 2 a 8 do capítulo 7, dentro dessa passagem parentética. Aqui está o primeiro grupo de remido deste capítulo parentético. Não vamos confundir esse selo com os selos de juízo. Não. Alguém está confundindo. Como confunde o cavaleiro lá, como Cristo. Não, ali é um anticristo que sai vitorioso e para vencer. E Cristo ele já venceu. Ele é o nosso Deus vencedor. Então, quando ele fala aqui no selo de Deus, ele diz, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus, está no versículo 3. O selo deve ser de proteção divina mediante a inscrição dos nomes de Cristo e do Pai nas frontes destes redimidos. E foi-lhe dito que não causasse danos à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fonte. Então, isso aqui são o primeiro grupo redimidos que nós vimos que eles estavam, João viu ele na terra. E este selo, está lembrado do fio de escarlate que a Rabi colocou lá na sua casa? Está lembrado daquele sanguezinho que foi espargido nas vergas das portas na época do Egito? Este selo, quando vier a destruição, esse selo protegerá, ou seja, eles serão identificados pelo selo de Deus, para que, quando ele diz aqui que não fizesse dano nenhum somente aos homens, eles não fossem alcançados. Mas diz assim, mas também Apocalipse 14:1 diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. São os 144.000 selados, que alguém diz por aí que só são esses que vão para o céu. É muita mesquinhez para uma amplitude tão grande da palavra de Deus que é rica. Trata-se aqui, irmãos, de um grupo de judeus salvos, preservados durante a grande tribulação, que eles vão testemunharem de Cristo no lugar de quem? Da igreja. Que a igreja não vai estar mais aqui não, quem quiser ficar que fique. Continue, não tem problema. Eles vão testemunhar no lugar da igreja. O grupo está na terra, o qual é mencionado no versículo 1 e o 3, quando certamente é o cumprimento do que está predito em Isaías 66:19, que diz, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. E ele diz aqui a Tarsis, a Lud.
a Tubal, a Javã. Então são esse grupo aqui. Observamos aqui a omissão das tribos de Dan e Efraim, que não aparece arrolada entre as 12 tribos, nos versículos 5 a 8. Os seus nomes foram substituídos pelo de Levi e José. É só comparar a lista lá de Gênesis 29, 30 e 49, Deuteronômio 33. Por quê? Porque certamente Dan e Efraim são omitidos por causa da sua gritante e ostensiva idolatria, imoralidade e roubalheira. Aí eles perderam o privilégio. Dan, por exemplo, foi a primeira tribo a cair fundo nesses pecados e levando multidões. Por isso eu fico olhando igrejas e pastores que levam multidões ao pecado de profanação às coisas santas. Observe aqui que os danitas, cuja proeza aí relatadas no capítulo 18 de Juízes, agem como autênticos ladrões. Os irmãos já conhecem aquela história do ídolo de Mica, sacerdote de Mica, que eles fizeram o quê? Eles pegaram, roubaram o ídolo de Mica e ainda subornaram um moço sacerdote, fazendo com que a idolatria que estava restrita à família de Mica fosse a religião de sua tribo inteira. Então, este procedimento mereceu uma grande punição e por isso só Deus é quem tem o direito de punir. E Efraim não foi diferente. Efraim foi considerado, Efraim é o bolo que não foi virado. É aquele crente que está pulando, dando glória a Jesus, aleluia, e tal, mas de vez em quando está no mundo. As coisas do mundo traz para a igreja. E além de trazer, pior que são aqueles que permitem. Hoje as músicas estão deturpadas, com raras exceções. Tornaram-se celebridades. Aluga-se ginásios. Vendem ingressos. E o pior de tudo, não são subordinados à autoridade eclesiástica. Pecam aberramente pela sua eloquência, porque cantam, porque sabem, tem a retórica, tem a postura, apontam, não quer submisso, sai, e chega lá, outros pegam esse sacerdote corrompido, investe uma autoridade e coloca na frente de um rebanho. Um cego criando outro cego, ambos vão cair no barranco. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo. Por isso ele diz aqui que Dan e Efraim, não sendo selado aqui, eles passarão pela grande tribulação sem a proteção do selo de Deus. Eles vão agir pela sua própria vida. Então, é meio complicado. O caso de Rúben e de Judá, sendo o primogênito de Jacó, Rúben foi rebaixado nesta lista das tribos do capítulo 7 de Apocalipse. E a primazia coube a quem? A Judá. Versículo 5. Por quê? Certamente esse revés de Rúben decorre do seu abominável pecado registrado em Gênesis 35 e 22, que os irmãos conhecem, 49, 3 e 4 e 1 Crônicas 5 e 1. Que é uma demonstração abominável de uma vida fracassada de caráter. A razão de Judá não sendo o primogênito, ser o primeiro na lista de Apocalipse 7, talvez advenha do fato de Cristo ser descendente dessa tribo, a tribo de Judá. Apesar da omissão de Dan e Efraim, o total das 12 tribos permanece em evidência. Deus é completo. Parece Deus querendo dizer que mesmo havendo mudança por causa do fracasso do homem, o seu
propósito continua. Por isso não adianta bater no peito e dizer, eu sei e conheço, e vou sair, eu quero que venha outro fazer o que eu estava fazendo. Fique sabendo, se você sair por rebeldia, vem outro melhor do que você. Deus é o nosso Deus supridor. Perdemos o presente desse comentarista aqui, o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele está no céu. Mas eu tenho preservado outro, nosso querido pastor Cláudio Nuno de Andrade, em que eu tenho estima e respeito. Posso dizer, é o meu professor. Que Deus continue abençoando ele e toda a sua família e o seu ministério, que seja fortalecido, que tem fortalecido muitas vidas. Tem muitos por aí. Tem muitos. Entendeu? Homem sério, que hoje o mundo um dia vai sentir falta, porque hoje é difícil de encontrar. O segundo grupo de redimidos, está no versículo 9 ao 17, veja que estava naquela passagem parentética, encontra-se no céu, primeiro na terra, segundo no céu. É constituído de todas as nações. Todas as nações. Está aqui escrito, depois destas coisas, vi e eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Este grupo aqui é de gentios que ficaram no arrebatamento e que são salvos durante a grande tribulação. É isso que precisamos entender. Eu aprendi diferente, volto a dizer. E eu vi que as coisas é bem diferente. Uma vez martirizados, como vemos no capítulo 6, versículo 9 a 11, eles aparecem agora perante o trono de Deus. Ressurgirão antes do milênio, como um dos grupos de ressuscitados da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição, ela vai acontecer? Não. Desde que Cristo ressurgiu dentre os mortos, ele ressurgiu como primícia dos que dormem. E essa primeira ressurreição estende-se, ela vai até no capítulo 20, versículo 4. É um dos grupos que vão se acoplar lá. O arrebatamento da igreja, ela continua. Porque muitos vão ressurgir para vergonha e desprezo eterno. Não é esta aqui, não. Esta aqui é para gozo e alegria. Com palmas na mão, olha aí a diferença. Aqueles que querem ficar aqui, que fiquem. Eu vou ser pertinente nisso aí. São símbolos de vitória. Eles venceram. João viu no céu. Não tinha coroas. Os arrebatados vão receber coroas. Coroa de glória. Coroa de honra. Serão colunas, porque venceram. Aqui não, com palmas na mão. Coroas são galardões por algo feito para Deus, e estes não tiveram oportunidade para isso, porque uma vez professando a sua fé em Cristo, foram mortos. Nós temos uma oportunidade, enquanto é de falar, pregar, disseminar esta palavra, ensinar o correto. Mas esses não vão ter, porque eles vão professar e vão morrerem. Então, diz aqui, a assolação da grande tribulação, está no versículo 14, nessa passagem parentética, a primeira passagem, e vem agora o consolo, a alegria que diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tem alguém que prega isso para a igreja? Não, meu irmão, não, calma. É tocante isso para os nossos corações. Como alguém a quem ama sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E já falava no capítulo 66, versículo 13. Se você analisar de Isaías, essa parte refere-se justamente ao período da grande tribulação.
Ele tem consolado as nossas lágrimas, mas esta passagem aqui, a igreja não está inclusa, não. É para aqueles que ficarem para a grande tribulação, que são aqueles que vão ser salvos durante a grande tribulação e serão martirizados. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. E nós vamos, daqui a pouco, prosseguir com o capítulo 8, que são as 7 trombetas de juízo. Não deu para a gente assim, dissecar cada selo devido ao tempo, porque aqui é um curso sistemático. Um abraço e que Deus assim continue abençoando a cada um dos irmãos e até a próxima lição de número 8.